Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É um prazer e uma alegria estar aqui com vocês. Nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, né, que é de autoria do Espírito de Emmanuel e na psicografia do Francisco Cândido Xavier. Nós vamos estudar a lição de número 115. Na verdade, hoje seria a lição de 118, mas houve um equívoco aí nas palestras passadas e ficou faltando essa lição, e hoje, então, nós pretendemos colocar em dia o nosso livro. Bom, como eu disse para vocês, esse livro de autoria do Emmanuel, o Espírito de Emmanuel, né? Lembrando que o Emmanuel ele era um dos parceiros do Chico Xavier, nessa proposta do Chico Xavier de amplificar os conhecimentos que Allan Kardec codificou lá em 1860, aproximadamente. Então, nessa proposta, o Emmanuel ele tem uma particularidade, né? Foram vários espíritos que se comunicaram através da mediunidade do Chico Xavier, mas o Emmanuel ele tem uma particularidade, porque, segundo o Chico, ele era o protetor espiritual do Chico, ele era uma espécie de orientador, né, do plano espiritual. Então, alguns espíritos, como o André Luiz, por exemplo, tiveram uma característica um pouco diferente. O André Luiz ele foca mais na visão da espiritualidade, né, nos acontecimentos com a vida dos desencarnados, na relação com os encarnados. O André Luiz foca muito em alguns elementos, como, por exemplo, a desencarnação, a reencarnação, o corpo espiritual, né, os chamados centros de forças, a aura, diversos fenômenos que nós desconhecemos, né? Tínhamos ideia, segundo a fala do Allan Kardec, mas o André Luiz, então, ele amplifica esses conhecimentos. Agora, o Emmanuel tem uma característica diferente. O Emmanuel ele é mais evangélico, digamos assim, né? Então, coube ao Emmanuel essa responsabilidade de fazer uma conexão entre o evangelho, o cristianismo, né, e o espiritismo. Tá certo que lá atrás, em 1860, 57, né, quando a doutrina espírita foi codificada, Allan Kardec, ao sistematizá-la, né, ou seja, à medida que ele ia pesquisando os acontecimentos espirituais e conversando com a espiritualidade através dos médiuns, através de uma sociedade que ele criou, que chamava-se Sociedade Espírita de Paris, e nessa sociedade ele dialogava com os espíritos através dos médiuns. Então, o resultado dessa comunicação ele trouxe para os livros, né? Da onde ele é chamado de codificador. Ele decodifica a mensagem, sistematiza e traz para os livros. O que é sistematizar? Ele seleciona por conceitos, né? Por matérias. Por exemplo, o que se trata de comunicação dos espíritos, ele coloca lá no livro Céu e Inferno. O que se trata do Evangelho, ele colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. O que se tratava da mediunidade, colocou no livro dos médiuns, né? E o livro dos espíritos, não, esse envolve todos os assuntos. Pois bem, então passaram-se aí 70 anos, mais ou menos, né? De 1860 até 1930, 1940, quando começa efetivamente a jornada do Chico Xavier, né? Nesse período todo, né, passaram-se esses anos todos, quando o Espiritismo ele nasce no Brasil, né? Na verdade, o Espiritismo surgiu no Brasil, oficialmente falando, em 1861, né, que foi do primeiro centro espírita que surgiu em Salvador, na Bahia. Foi a primeira casa espírita. Então, aconteceu praticamente no mesmo tempo que acontecia a codificação espírita lá na França, né? Então, essas pessoas, né, não sei exatamente como, mas com certeza não era um processo fácil, eles já recebiam as obras que vinham da França e já começaram a divulgá-las nesse primeiro centro espírita. Mas o espiritismo no Brasil ele só se expandiu efetivamente com as obras do Chico Xavier, né? Ele é chamado de o complementador, né? Ele complementa, ele expande a obra do Allan Kardec
aqui no Brasil. O resultado de tudo isso foram 419 livros que ele escreveu, ditados pela espiritualidade. Então, parte desses livros, como eu já disse a vocês, foi ditado pelo espírito de André Luiz, com essa característica, né, de desvendar o mundo espiritual para nós. Agora, o Emmanuel ele tem uma outra característica. Qual que é? É de trazer o evangelho dentro da perspectiva espírita. O termo o evangelho redivivo foi criado exatamente pelo Emmanuel para dizer, né, deixar bem claro qual que seria a proposta da sua literatura. Era trazer o evangelho, né, para dentro do espiritismo. Não que o Allan Kardec não tivesse feito isso, mas ele começou a fazer isso. Mas coube ao Emmanuel essa característica. Por quê? O Emmanuel entende, né, que era muito importante, que seria muito importante, dar uma base religiosa para o espiritismo. O espiritismo tem como tripé, digamos assim, a filosofia como questionadora, a ciência como comprovatória, ou pelo menos tentando comprovar os fenômenos, né, através das experimentações, das observações, e a religião como consequência. Quando a gente fala em religião aqui dentro da casa espírita, o espiritismo tem também uma proposta religiosa, naturalmente que tem, mas os espíritos tentam trazer essa religiosidade não num conceito estrutural, institucional, né? Com hierarquias. O que é uma religião na nossa perspectiva? Normalmente, quando a gente fala em religião, a gente logo tem a ideia de igrejas, né, de uma hierarquia sacerdotal, pastor e tal, papa, cardeais, bispos, padres, né? Toda essa estrutura sacerdotal que a gente respeita muito, logicamente. Mas o espiritismo tenta trazer a religião numa outra perspectiva, né? A palavra religião vem do latim religare, que conceitualmente quer dizer um mecanismo que religa o homem, né, os espíritos, a Deus. É um mecanismo que movimenta o espírito e sua espiritualidade no encontro com o sagrado, com o divino. Então, religare, né? Então, o espiritismo ele tem a proposta de religação através do entendimento espiritual e moral das religiões. Então, Allan Kardec propõe a religião cristã como base moral para o espiritismo. Então, quando o Emmanuel vem, o Emmanuel, segundo ele diz, né, segundo também a gente ouviu de outras fontes, ele teria uma grande ligação com a igreja, com a religião tradicional, né? Ele teria sido, segundo diz, o padre Manuel da Nóbrega, aqui no Brasil, lá pelos idos de 1550, foi um dos fundadores da cidade de São Paulo. Ele teria sido também um padre muito conhecido lá no México, em determinadas circunstâncias, e depois, nesse período, ele vai ao plano espiritual e ele traz toda uma bagagem, e transfere essa bagagem para nós através da mediunidade do Chico Xavier. Então, quando ele diz o Evangelho redivivo, é no sentido de reviver a mensagem do Cristo, não numa perspectiva dogmática ou fundamentalista, mas numa perspectiva de entender a essência do Evangelho e contextualizá-la, ou contextualizá-lo, melhor dizendo. O que é contextualizar? Trazendo a mensagem do Cristo para o contexto atual, né? E tendo como pano de fundo de tudo isso a mensagem espírita, porque o Emmanuel é eminentemente um espírita, né? Mas que não desapega-se das suas crenças religiosas. Então ele entende que é muito importante para o estabelecimento do espiritismo no Brasil, dado a nossa cultura religiosa, ele entende que é muito importante manter dentro do nosso movimento espírita esta religiosidade cristã. Então, o que ele faz nas suas obras? São vários livros, né? Esse é apenas um deles, que é o Palavra de Vida Eterna. Aí tem Vinhas de Luz, Fonte Viva, são dezenas de livros que ele escreveu, sempre com a mesma temática.
sempre pegando uma passagem evangélica e discorrendo sobre ela. E a proposta é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? Que a gente coloque isso no nosso dia a dia, estude, né? E reflita principalmente sobre isso. Então, dentro dessa linha de pensamento, nós vamos caminhar junto com Emmanuel, né? E hoje ele vai lá numa mensagem de Paulo aos Coríntios. Lembrando que Paulo, né, é chamado de o apóstolo dos gentios. O que é o apóstolo dos gentios? Gentios eram todos aqueles povos que não eram judeus. Então, para os judeus, todos os povos que não eram judeus eram chamados de gentios, estivessem onde estivesse. Então, o que Paulo faz? Paulo ele tira a palavra, né, de Jesus, que nasceu ali no bojo do judaísmo, e ele leva a palavra de Jesus aos outros povos, aos gentios. Então ele viaja, né? Ele vai para a Grécia, e vai em Atenas, ele vai ali no sul da Europa, no leste, no oeste, ele vai para Roma. Né? Por isso que a gente vai ver, né? Carta de Paulo aos Coríntios, carta de Paulo aos atenienses, carta de Paulo aos tessalonicenses. Né? Ele vai andando e por onde ele andava, ele pregava. E ele fundava pequenos núcleos religiosos. As primeiras igrejas foram fundadas por Paulo. Mas naquela ocasião era muito difícil a logística disso tudo, e a própria palavra de Jesus ainda não estava bem estruturada do ponto de vista literal, né? Não tinha escritos, não tinha praticamente nada, estava tudo começando. Mas Paulo, de uma forma genial, ele levava isso, fundava os primeiros núcleos religiosos, né? Por isso ele é chamado do pai da igreja. E aí, quando ele chega em Roma, ele é perseguido e é morto em Roma. Durante um período, ele fica preso. No período que ele fica preso, como ele não podia voltar aos lugares por onde ele transitou, o que ele fazia? Ele escrevia as famosas cartas. E o Tiago, né, era o seu assessor e mandava aquelas cartas de volta àqueles pequenos núcleos que ele fundou. Então, primeiro ele pregou e depois ele ia sustentando a palavra. Então, quando foi estruturada a igreja, né, do modo que nós conhecemos, os evangelhos canônicos, né, os 4 evangelhos, eles colocaram juntos também as cartas de Paulo, dado a sua grande importância, a sua grande importância, né, para a estruturação do cristianismo. Então, o Emmanuel também não despreza esses ensinamentos, muito pelo contrário, ele acha ele tão atual que ele vai lá e recorre sobre ele. Hoje, particularmente, ele vai numa carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, quer dizer que se a primeira, porque teve a segunda, teve a terceira e teve a quarta. Né? E aí, lá ele dizia assim, abre aspas, portanto, meus amados irmãos, ele falando para aquelas pessoas ali, né? Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, né, em Jesus naturalmente, o vosso trabalho não é em vão. Então veja bem, né, Paulo está sustentando moralmente e espiritualmente aquelas pessoas que estavam começando aquele difícil trabalho de estruturação do cristianismo, né? Só que essas cartas, elas são tão atuais, elas são tão importantes que ainda hoje, passado aproximadamente 2000 anos, elas são úteis para nós ainda. Né? E aí, como eu já disse, a partir dessa passagem, o Emmanuel discorre o seu pensamento, intitula a lição de hoje de Com Firmeza. Né? Ou seja, para que nós sejamos firmes. Assim como aquele núcleo que ele escreveu, Paulo pedia para que eles fossem firmes. Hoje, né, passado tanto tempo, o Emmanuel e a própria espiritualidade, Jesus, Paulo, toda essa turma pede para nós também que nós sejamos firmes nos nossos desafios e nas nossas propostas. Então, nós vamos ler aqui o que ele fala e vamos discorrer sobre isso. Nos dias de aflição e desencanto, o trabalho no bem é semelhante à marcha do viajante, sob tempestades alternada entre fogo e gelo.
nos dias de aflição e desencanto. Os dias de aflição e desencanto, todos nós os temos, né? Alguns de vocês podem estar passando, eu posso estar passando, se eu não estou passando, posso vir a passar. Dias de decepção, dias de desencanto, dias de aflição, todos nós aqui já tivemos, e nós, coletivamente, estamos vivendo um dia de desencanto e aflição, né? É notório que a pandemia atingiu toda a nossa sociedade, né? Seja de encarnados e seja de desencarnados. Eu acho que não existe ninguém que não foi impactado por ela, né? Se não foi diretamente, né, pelas doenças dentro da família, se não foi também a própria pessoa adoeceu e se debilitou, ou, no mínimo, né, moralmente ou espiritualmente, emocionalmente, nós todos ficamos fragilizados. Correto? Eu acho que eu desconheço uma pessoa que não se foi atingida por essa onda, por essa pandemia que atingiu a todos nós. Então, nós estamos passando por uma provação coletiva, e cada um de nós aqui também, dentro desse arranjo, estamos também passando por provações individuais. Uns mais e uns menos, né? E aí, ele diz isso, que durante esses dias de aflições, o trabalho no bem é semelhante à marcha de uma viagem, sob a tempestade alternada entre fogo e o gelo. O que seria o trabalho do bem? O que nós entenderíamos do trabalho do bem? É o trabalho da evolução e da transformação espiritual. Qual que é o nosso grande propósito aqui na Terra, no planeta? Eu acho que ninguém vem ao planeta com o objetivo de ser pior, né? A Terra é, dentro de uma perspectiva espírita, e acredito também de outras correntes, né? Ela é, acima de tudo, uma escola de aprendizado. O grande objetivo da encarnação, eu acredito, é o aprendizado e o aprimoramento do espírito. Então, a obra no bem, ela começa de uma forma individualizada. Todos nós aqui temos missões individualizadas, perspectivas e desafios individuais. Todos. E, ao mesmo tempo, temos também coletivamente. Por quê? Porque somos indivíduos que evoluem somente através da relação com o outro. Nós vivemos e crescemos numa sociedade para que evoluamos. Porque, como dizia, né, não sei quem disse, mas enfim, nenhum homem é uma ilha, nenhum homem evolui sozinho, essa é a grande verdade. A gente evolui na relação com os filhos, na relação com o marido, com a esposa, com a mãe, com o pai, com o amigo do trabalho, o colega, com os desafetos, né, com os desafios. A gente só evolui assim. Então, cada um de nós aqui tem um propósito do bem. Eu não acredito que vocês tenham vindo aqui essa noite com propósitos que sejam do mal. Então, a proposta nossa, acima de tudo, é do bem. A nossa essência, gente, ela é boa, né? A gente ouve muitas vezes as pessoas falar que o ser humano é muito mau, que, né, eu prefiro os animais do que os seres humanos. A essência humana, ela é do bem. Nós somos filhos de Deus, assim acreditamos. Então, a essência divina está dentro de cada um de nós. A nossa essência é do bem, ela é boa. Mas nós estamos construindo e conquistando essa essência e essa bondade. E só vamos conquistar através da nossa espiritualização, através do aprendizado na carne, né, ou também no plano espiritual. Então, a proposta do bem é a proposta da evolução e cada um daqui tem um desafio em particular. Todos nós viemos a esse mundo com alguma missão, ou mais de alguma missão. Seja como pais, sejam como mães, sejam como filhos, como irmãos, como trabalhadores, como oradores, como professores, como trabalhadores, enfim, todo mundo tem um bojo de coisas boas para que nós nos movimentássemos em direção ao bem, né? E quando a gente caminha para o bem, nós temos ainda em nós a nossa natureza primitiva, animalizada. É natural que seja assim. Se nós somos espíritos que estamos encarnados em corpos físicos, né, que têm instintos ainda que gritam dentro da gente, instintos de conservação,
O ego de todos nós é muito grande, uns mais do que os outros. Instinto da sexualidade, que muitos se perdem, né? Então, nós trabalhamos em nós essa perspectiva de domínio do espírito, né? E dominar domínio dos instintos, para que a inteligência, né, e a nossa natureza boa sobreponha esses instintos, dominando-o, né, disciplinando-o. Então, este é o nosso grande desafio. Vocês percebem que tem pessoas que são mais equilibradas, pessoas que dominam mais, e percebem outras pessoas que são totalmente dependentes de coisas relacionadas à matéria. Se a pessoa não tiver um carro do ano, ela não está feliz. Se ela não tiver roupas de marca, ela não está feliz. Se ela não tiver uma casa bonita e maravilhosa e não tiver em evidência nas mídias sociais, ela não está feliz. Se ela não tiver com um namorado, uma namorada bonita, ou quem sabe até vários, ela não está feliz. Mas isso ainda é natural da nossa condição, porque muitos de nós ainda dão muito mais atenção à nossa matéria do que à nossa espiritualidade. Então, qual que é a ideia da espiritualidade? É através das múltiplas reencarnações, a gente vai, né, moldando o nosso espírito, dominando as nossas paixões materiais e nos aproximando da nossa essência espiritual. Por isso que a religião, disse para vocês, né, religar, e também é nesse sentido. É o estímulo que a gente, às vezes, precisa para ir nessa direção, né? É um estímulo, é um mecanismo que impulsiona o homem para o bem. Essa, aliás, foi a grande proposta de Jesus para conosco, né? Então, só que quando a gente tem a consciência disso, acontece um fenômeno que é muito comum. É quando você fala assim, poxa, eu gostei tanto lá da casa espírita, fui bem tratado, me adaptei bem, me identifiquei com os propósitos espíritas, ou também dos propósitos da casa evangélica, da igreja católica, né, de outras instituições que também não são religiosas. Enfim, quando você identifica ali uma proposta de melhora pessoal e individual, quando você decide ir naquele caminho, normalmente você encontra percalços. Normalmente você encontra percalços, principalmente para aqueles que eram muito afeitos às questões de natureza material, que é, inclusive, meu caso pessoal. Eu tinha muito prazer em tomar uma cerveja, tinha muito prazer em fumar um cigarro, tinha muito prazer em fazer farras, né? E quando você decide fazer uma trajetória diferente, quanto mais envolvido nessas perspectivas materiais, mais difícil é a jornada. Por quê? Porque o seu espírito foi alimentado por muito e muito tempo por coisas que você hoje entende que não são mais importantes para você. E aí você começa a ser apedrejado. E muitas vezes esse apedrejamento ele parte de dentro de nós mesmos. Às vezes aqueles conflitos pessoais, não vou lá mais não vou continuar com isso, né? Tem até uma historinha, né, de que estava lá num livro chamado Seleções, era um livro antigo, né? Muitos aí se lembram, e tinha lá um diálogo de um entrevistador, um jornalista americano, com um chefe Sioux, né, de uma tribo, e ele pergunta assim: vocês indígenas, né, vocês alternam, assim, horas são tão meigos, tão bonzinhos, e horas são verdadeiros animais, né? Agem com extrema violência. Por quê, né? Aí ele respondeu assim: nós temos 2 ursos se degladiando dentro de nós, um muito mau e um muito bom. E vence a batalha aquele que eu alimento mais. Então, quando eu tenho esses 2 ursos se degladiando dentro de nós, que são os instintos materiais, os prazeres, o apego, o ego, o egoísmo, a maledicência, que ainda faz parte, infelizmente, da nossa matriz primitiva, e tenho do lado, em contrapartida, o homem bom, né, a nossa essência, e você descobre isso, aí você começa uma batalha interior.
né? Como diz Paulo de Tarso, é o bom combate. E cada um de nós faz esse bom combate, ou fará esse bom combate, no momento e outro. Mas quando você resolve fazer o bom combate, prepare-te que serão momentos difíceis. Serão momentos difíceis, é o que ele está dizendo aqui. Não quero desanimar vocês não, viu, gente? Mas eu quero dizer o seguinte, como diz a lição, com firmeza, né? O Emmanuel vem dentro dessa perspectiva, o Paulo também dentro dessa perspectiva. Escuta, decidiu se melhorar? É isso mesmo que você quer? Entendeu qual que é o caminho? Sede firme. Porque se você não tiver firmeza, você não vai conseguir seguir esse caminho. Porque as tentações serão muito grandes. Aquela porta que Jesus também disse, né? Aquela passagem, né? A porta do prazer, ela é enorme, sedutora. A porta da evolução, ela é estreita. Ela precisa de esforços para passar por ela. Quando a gente fala, né, o Paulo fez a transição, né, a porta de Damasco do Paulo, né, o momento em que ele se converte, né, é nesse momento que ele encontra consigo mesmo. Ele entende, opa, é hora de acordar, Paulo. É hora de... Agora eu entendi qual que é o meu caminho. Paulo teve a sua transição, né, que é muito esclarecedora para nós, é também muito educativa, né? Aí quando ele resolve seguir aquela porta, a porta de Damasco, o que acontece com ele? Ele é perseguido, ele é apedrejado, e ele tem uma vida, 40, 50 anos de extremos desafios. Naturalmente, nós não vamos precisar passar por tudo isso, não. Talvez até tenhamos passado. Hoje, os desafios, eles são muito mais individuais. Você não tem que apanhar, ser apedrejado por pessoas por se dizer espírita, ou por se dizer cristão. Esse desafio é muito mais individual, ele é muito mais interior, né? E talvez seja, inclusive, o mais difícil. Conheces, possivelmente, dias assim. Desilusões alcançarão a tua alma a afeição de granizo arrasador. Calúnias espancaram-te o sentimento, como brasas chamejantes. Perseguições gratuitas aparecem, quais torrentes de enxurro grosso. Enxurro grosso é enxurrada grossa, né? É aquela lama que desce, né? Dificultando-te os movimentos. Então é onde eu estou falando para vocês, né? Quando a gente entende, poxa, tal é esse caminho que eu quero seguir, eu quero me tornar um ser humano melhor, eu vou me desvencilhar das porcarias e vou me aproximar das coisas boas. Naturalmente, os desafios vão aparecer, porque é uma transição que, como eu falei para vocês, muitas vezes a gente vai vacilar, né? Eu já vacilei, é natural que a gente vacile, né? Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, aí logo eu estava estudando, participando, comecei a fazer palestras, aí aconteceram algumas questões de natureza pessoal, e eu me afastei da doutrina espírita, porque eu vacilei. Porque a minha natureza inferior, ela falou mais alto. Eu estou falando o meu exemplo, mas naturalmente cada um tem de vocês. Não é só nesse exemplo que eu estou dando, né? São em outros exemplos que vocês têm para dar também. E aí eu me afastei porque eu entrei num conflito pessoal. Eu pensava assim, poxa, eu falo disso, eu falo daquilo, eu subo lá, eu falo, mas eu não consigo viver isso. Eu me sentia meio hipócrita, meio distante daquilo que eu falava. E assim é. Aí até que um dia uma pessoa disse para mim assim, eu falei isso para ela, ela me perguntou por que eu tinha me afastado. Eu falei, olha, eu preciso me encontrar primeiro para me sentir mais confortável para me falar daquilo que eu acredito. Olha, se a gente ficar esperando, ele disse, as pessoas todas se resolverem para falar, não vai ter ninguém para falar. Ninguém. Porque tirando Jesus, o resto somos todos ainda aprendizes. Jesus também é, mas numa outra perspectiva, né? Então, tirando ele, que a gente pode considerar dentro do nosso modelo, sim, um espírito perfeito, hoje um espírito crístico, todos nós somos muito semelhantes em problemáticas interiores.
Todos nós temos as nossas fraquezas, uns mais, uns menos, né? Então, aí o que aconteceu? Quando eu me afastei, fiquei um período afastado, eu percebi que eu estava ficando ainda muito pior, porque eu já tinha sentido o prazer do que era isso aqui, né, do que é espiritualidade, do que é trabalhar no bem. E quando eu me afasto, aí o mundo inferior bate palmas para mim e me recebe de braços abertos. E quando eu falo de mundo interior, já falei, eu estou falando do nosso mundo interior e mais, aquele mundo interior, aquele mundo espiritual que sempre nos acompanha, né? Porque nós temos, todos nós, ramificações aí no passado, né? E outras que nós construímos nessa vida, de espíritos que adoram a bagunça, como nós também adoramos ou já adoramos em alguns momentos. Então a gente entra nessa faixa que eu falei, naquele lá do cidadão falou, né? Que é aquele que eu alimento mais. Então, como eu me afasto, eu me torno um pasto para as obsessões. Muito mais fácil. Uma presa muito mais fácil, né? Mas vamos lá. Crises morais reportaram a tua estrada, a guiça de labaredas, insediando-te o refúgio. É como se todas as circunstâncias te induzissem ao entorpecimento e ao desânimo. Aí você começa a desanimar, né? Eu tenho pessoas aqui que eu sempre vejo as carinhas, né, que estão sempre aqui, aí outros somem, afastam, depois aparece de novo, né? E muitas vezes, como eu disse para vocês, quando a gente se fragiliza e torna-se pasto para esses espíritos, né, e para nós mesmos, aí bate o desânimo. E o desânimo é o prenúncio do fracasso. É a porta do fracasso. Aí pronto. É tudo que eu precisava para julgar a culpa, né, das minhas dores no mundo e no outro, né? Ah, não dá, eu sou fraco, e é isso, é aquilo, meu pai, minha mãe, meu trabalho, a minha escola, e aí a gente começa a criar subterfúgios e desculpas. Às vezes, quase só perguntas pelas esperanças, pelas promessas, pelos sonhos, pelos amigos. Ainda assim, persevera-te no serviço e prossegue adiante. Então, o que ele está dizendo? Apesar de todos os desafios, de todos os percalços, de todos os fracassos, persevera-te no serviço e prossegue adiante. É o que eles nos dizem. A escada que leva para a evolução, ela demanda esforços. Ninguém consegue vitórias que não sejam através de esforços. E muitas vezes, muitos esforços. Quando nós estamos carregando uma mochila muito pesada nas costas, né, que são as nossas provações, naturalmente, cada degrau se torna mais torturante, se torna mais desafiador. Quanto o caminho é mais desafiador, é aonde nós mais deveremos perseverar, é o que eles nos dizem aqui. Os companheiros que exterminaram intentos nobres e votos edificantes, tanto quanto os que desprezaram projetos superiores e abandonaram as boas obras, voltarão, mais cedo ou mais tarde, ao labor reconstrutivo, retomando o serviço que a vida lhes assinala no ponto justo em que praticaram a deserção. O que ele está dizendo? Muitos de nós desertam das nossas tarefas, das nossas missões, por fraquezas e por tudo isso que eu falei para vocês. Mas, invariavelmente, nós vamos voltar no ponto que nós paramos. Então, a gente tem uma missão, todos nós temos, a grande missão, já falei, é a construção do bem dentro de nós mesmos, mas tem alguns desafios particulares. Nós temos desafios particulares, todos vocês têm desafios particulares. E quando a gente desanima daquele ponto, daquele desafio, larguei, não dou conta, tá bom, ótimo, livre-arbítrio,
nós não somos obrigados a seguir tudo o que eles querem, né? Sou eu que forjo a minha história, mas, invariavelmente, no momento ou outro, eu sou obrigado a voltar naquele mesmo ponto que eu larguei. Então, se eu, Alexandre, tive uma proposta dentro do Espiritismo, se eu larguei, invariavelmente, no momento e outro, eu vou ter que voltar a pegar e peraí, larguei a obra, no meio do caminho eu tenho que continuar. Ou vocês acham que o Chico Xavier veio aqui para quê? Para complementar uma obra que ele começou a construir. E ele mesmo dizia isso. Então não adianta fugir do trabalho, que invariavelmente nós vamos pegar. E eu estou falando isso não é só nesse sentido, não. São todos os sentidos, inclusive das nossas relações. Muitas vezes a gente abandona, ou é abandonado, e fala assim, não dou conta não, larga para lá, esse karma eu não dou conta. Tudo bem, é um direito nosso. Mas, invariavelmente, num momento ou outro, eu vou ser obrigado a pegar aquele karma e segui-lo com ele. Tem até um caso, né, que eles contam aí que um espírito, uma mulher desencarnou, chegou no plano espiritual, né, e interpelada lá e tal, ela falou assim, nossa, graças a Deus, e o seu casamento, como é que foi e tal? Olha, foi muito difícil, foi muito traumático, mas eu superei essa prova, graças a Deus. Esse eu não dou conta dele, não. Esse já está resolvido. Ele falou, não, você está enganado. Você vai ter que voltar. Você tolerou, agora você vai ter que aprender a amá-lo. Então, ela pegou a prova no meio do caminho e vai ter que seguir. Isso vale, não só nesse exemplo, né? Isso não quer dizer também, gente, que se a gente tem uma relação que é uma relação que nos adoece, né, que hoje a gente chama de relação tóxica, né? Não quer dizer também que a gente tenha que adoecer junto também, não. A gente tem que fazer o nosso... colocar o nosso senso para funcionar. Né? Lógico que tem pessoas que nos querem destruir. E a gente tem que ter essa noção também. Pois bem, então, para concluir, ninguém se eleva sem atender às imposições da subida. É o que eu falei com vocês. Ninguém chega lá em cima se não passar pelos desafios da subida, pelos sacrifícios da subida. E a subida aqui não é no status pessoal, não é de forma de títulos temporais, nada disso. Todos nós entendemos bem. A subida aqui é na evolução espiritual. É o nosso padrão moral subir. Né? Porque essa é a nossa proposta, é desenvolver o nosso padrão moral, cada dia mais. Por isso que nós precisamos reencarnar. Porque uma reencarnação não é suficiente para ninguém atingir o patamar que a espiritualidade pretenda que nós atinjamos. Nós vamos transitando, né, em diversas faixas, em diversos momentos, como homens primitivos, como espíritos que desenvolvem a razão, como espíritos que aprendem a sentir e como espíritos que aprendem a amar. Então, nós estamos aprendendo, desenvolvendo. Então, há momento em que nós temos a consciência disso, que é este momento aqui que nós já temos. Agora é subir, evoluir, trabalhar a nossa espiritualidade, que demanda, como eu já disse, esforços, que demanda, como o Emmanuel sugere, firmeza. Firmeza nos nossos ideais, nas nossas perspectivas. Ou então eu não creio naquilo que eu acredito. Se eu creio, aí vem o conceito de fé na doutrina espírita, né? Que é acreditar, fidelis em latim, fé, acreditar naquele propósito. Se eu creio verdadeiramente, é necessário, então, que eu siga os meus propósitos individuais. Ninguém se eleva sem atender às imposições da subida. À face disso, todo esforço no bem, por mínimo que seja, redundará invariavelmente a favor de quem o realiza, que somos naturalmente nós mesmos. Porque toda ação pela felicidade geral, coletiva, é concurso na obra divina. Então, toda ação que eu faço no bem, ela gera créditos invariavelmente a meu favor. E o que é ação no bem aqui? Felicidade geral, né, das pessoas que estão em volta de nós, ou pequenas felicidades. Um bom dia, uma boa noite, um obrigado, né, uma visita para uma pessoa que está no hospital, no asilo abandonado,
uma cesta básica para doar aos pobres, uma gentileza, um perdão, né? Ou seja, nós temos diariamente, todos nós, centenas de oportunidades de fazer o bem. Fazer o bem não é... Nós não estamos na condição de um Paulo de Tarso nem do Chico Xavier, mas os pequenos bens, as pequenas gentilezas, os pequenos perdões, né? Tudo isso, diariamente, essas oportunidades se desenham aqui. E quando ele fala no concurso da obra divina, o que ele chama da obra divina? É a obra de transformação do mundo que vivemos, né? Nós somos, como eu disse, entidades individuais, espíritos individuais, mas que fazemos todos nós um movimento coletivo. A Terra vem caminhando, já se arrastando há milhares e milhares de anos, e a grande proposta da Terra, da humanidade, é o quê? A transformação da humanidade para o bem. Esta é a grande proposta de Jesus. Por que Jesus veio? Por que Buda foi lá para o Oriente? Por que Krishna foi para o Oriente? Por que Paulo surgiu na Judéia? Por que Chico Xavier nasceu aqui? Por que tantos outros somos aqueles educadores? E o Cristo, na nossa perspectiva, é o grande educador da humanidade. Por isso que o Emmanuel traz o Evangelho para dentro do Espiritismo com esta proposta pedagógica, educacional, despertar em nós essa atenção de seguir no caminho do bem, na construção da obra divina. Porque nós só vamos sair desse lamaçal que nós nos encontramos quando nós fizermos esta conversão. A conversão individual, sim, mas a proposta é coletiva. A obra divina, para nós todos, é a transformação do planeta Terra, assim como outros mundos já se transformaram. Nós olhamos para o céu e vemos essa infinidade de galáxias, né, que é incalculável, e você imagina quantos outros mundos têm vida material ou vida espiritual, e que quantos mundos já atingiram a grande obra da criação, a grande obra divina, de transformação dos espíritos, do mundo feliz, verdadeiramente. Nós estamos na escola, lembram? Nós somos espíritos que estamos ainda no jardim da infância, aprendendo a sentir, aprendendo a perdoar, aprendendo a amar. Por isso que precisamos de professores. E por isso que Jesus é chamado de mestre, porque ele é, sim, um grande mestre para todos nós, né? E desse modo, mesmo com todos os acontecimentos exteriores, e a gente fala isso hoje, né, dentro dessa pandemia que a gente está vivendo, conspirem contra nós, né, lembrando que esse livro aqui é de 1950, 1960, né? Todos esses acontecimentos exteriores que se conspiram contra nós, e também os interiores, como eu falei para vocês, os nossos grandes desafios são interiores. Sejamos, pois, fiéis ao trabalho do Senhor, como Paulo disse, entendendo que o bem para todos que nos cercam, na certeza de que o trabalho em nome do Senhor nunca será em vão. Ou seja, toda obra que a gente faz para o bem, nada será em vão. Nós temos uma chamada contabilidade divina, né, que é gerenciada pela nossa consciência. Todo o bem que eu faço é o bem que me pertence. Todo o mal que eu faço é o bem que me pertence também. E, no final das contas, o que vale é essa contabilidade divina. Créditos e débitos. Muitos de nós ainda estamos deficientes do débito, do vermelho. Outros já estão equilibrando. E muitos de nós estamos começando a gerar créditos. E qual que é o benefício do crédito? A paz interior. Nós só vamos adquirir essa paz que tanto buscamos quando essa contabilidade interior estiver favorável a nós, positiva a nosso favor. Ok? Obrigado pela atenção, pelo carinho, boa noite a todos.